Olá para todos, novamente com mais um vídeo, né, falando de Portugal. Então, gente, eu queria falar com vocês hoje a respeito de etnias, de povos diferentes, de culturas diferentes, não só aqui no Brasil, né, não só lá fora, ou, no caso, não só lá fora, mas aqui também é a mesma coisa, mas lá fora, meu Deus do céu. Vou falar com vocês a experiência minha e de Josi nas primeiras vezes que nós andou de metro. Hã? Não é metro não, gente, é metrô, lá. Se você for olhar bem e você for raciocinar, nas primeiras semanas, você fica doido. Sabe por quê, gente? Ó, eu e a Josi sentado, nós dois aqui, na cadeira à frente, ou cabia, alguns era de frente, cabia um casal também, ou era 4 assim. O trem lá era louco. Aí, às vezes nós estávamos conversando mais Josi, nós vimos que o pessoal estava meio assim pra gente. Aí você fica sem graça, porque você acha que a pessoa tá... Aqui é assim, né, gente? A pessoa já olhou todo, você tá, opa, tem um trem errado. Só que lá não, lá não é um trem errado, lá é curiosidade. Então, às vezes o casal tá meio fica com vergonha, não pra você, quando você vai ver, tem um casal de indiano do seu lado. Ou que seja né, na sua frente. Aí, e são 300 estações, vocês entendem o que eu estou querendo dizer? São vários lugares que o trem passa, né? Várias estações. Então, aí daqui a pouco levanta um indiano, senta um casal de inglês. Aí você tá bem assim, fica meio, aí a gente fica sem graça, porque a gente fica meio com vergonha. Porque lá, gente, é muito preconceito contra os brasileiros. Na verdade, eu acho que todos os países têm preconceito contra nós. É porque, infelizmente, a Rede Globo, a televisão brasileira, mostra que Brasil é carnaval, mulher pelada e futebol. Essa é a realidade. Mas infelizmente, só que quando conhece a gente, eles passam a respeitar a gente. Mas até conhecer, beleza, vamos lá. Então, gente, aí você tá, aí tem um casal vamos, por exemplo, inglês do seu lado. E o inglês britânico é bonito, na minha opinião, sabe? Aí, pronto, do seu lado de cá, senta um casal de francês. Mas isso, gente, não é, tô falando com vocês de hora, não. É questão de minutos. Entra um, senta outro, é indiano, é americano, é francês, é italiano. Gente, asiático eu falo é todos os países, né? Japonês, é tudo, é tudo. Quando você chega em casa, se você for pensar bem, se você faz assim, dá uma cambalhota, você fica doido, né? Literalmente dá um chutes. Então, gente, ó, pra você ver, né, vou acelerar um pouquinho. Lá na obra, pra vocês terem uma ideia, como eu tô falando de etnias, ó, pra você ver, ó, eu tive contato, claro que não 100%, que eu falo assim, você não tem tempo também não, gente, porque lá não tem tempo não, lá é hora de almoço, porque lá não para pra falar nada, lá trabalho é trabalho, entendeu? Eu gosto. Aí, você vê, ó, eu tive contato com americano, inglês, italiano, francês, português, etiopano, venezuelano e outros mais. E uns pessoal da Hungria. Pensa bem, gente. Você já parou para pensar como que é a fala, né? A pronúncia húngaro? Pois bem. Quando deu um tempinho que eu estava na obra, isso, gente, claro que já é ao longo do tempo, né? Eu conheci várias gente, né? Vários pessoal. Aí, como é que você vai... como é que eu aprender? Gente, a cabeça faz a gente... Se você for cabeça aberta, você vai aprendendo, ó. Eu chegava de manhã na obra, aí um cara passava por mim e falava assim, morning. Aí eu pensava que ele, morning também, né? Mas não, já é morning, significa... não é nem morning. É morning. Good morning é bom dia, né, gente? Então, falava morning. Ou uns good morning. Eram os americanos ou os ingleses, né? Falando. Só que você já, né? Você já vai pensando. Aí, brasileiro mesmo é bom dia. Português também é bom dia, né? Então, mas várias... Aí você vai... Se você for esperto, você vai aprendendo. O Ivan também falava, mas já não esqueci já como é que falava. É tanta coisa. Então, você vai aprendendo. E quando... E são várias companhias lá dentro, gente. A obra é gigantesca, então cada um faz uma coisa. Então tinha gente que mexia com estrutura metálica, outros mexia com gesso, outros com pintura. Claro que na época que eu pintei não tinha pintor, mas depois a obra já estava adiantada, então tinha pintor mesmo, profissional. Não era eu não.
Aí, então tinha vários. E esses húngaros, que eram, se eu não me engano, 11 a 12 húngaro, quando os caras começou a ficar mais tempo, viu que eu fiquei na obra, permaneci, né? Porque a maioria sai. E brasileiro, então, eu falei que vocês que eu tinha contado com várias gente, brasileiro, mas era de tudo enquanto é lugar. E eles não é muito chegado em carioca nem paulista lá, não. Lá em Portugal, não tem nada contra eles, não. Eles falam que eles são muito espertos, maliciosos. Eles gostam, puxar uma sardinha para nós, eles gostam dos mineiros. Então, já estão na frente. Quando você chega lá em Portugal, pelo menos lá em Portugal, os mineiros já estão na frente. E talvez na França também, porque o Ivan falou a mesma coisa. Então, gente, esses caras que descobriu que eu era brasileiro, começou a querer conversar comigo. Só que pensa, e eu, Sérgio, falando brasileiro, e os caras falando húngaro. Aonde nós vamos parar? Então não tinha jeito. Aí o que acontece? Um deles, o mais novo, ele até conhecia assim, né, gente? Porque o cara não entendia bolhufas do que eu falava, viu a mesma coisa. Nem um bom dia deles eu conseguia falar, conseguia entender, e muito menos ele o meu. Aí eu fazia assim, que isso aqui é universal, viu, gente? Aprende uma coisa, ó, isso aqui, sinais, gente, é universal. Aí você conversa com, é a mesma coisa de mudo, né? Você aprende, fizer isso aqui é fome, ou senão uma dor de barriga. Então, dá pra saber, sabe? Fazer assim é lá, então é fato. Aí, o menino foi e baixou, no celular dele, ele baixou um esquema lá que era de línguas. Então, eu falava, por exemplo, só que eu falava pouco, porque aí eu aprendi que tem que falar devagar, né, gente? Eu tenho que falar devagar. Aí, eu pronunciava o que eu queria saber dele e ele falava de mim. Mas isso tudo, gente, em horas vagas, tipo término de trabalho, ou na hora do almoço. Eles começaram a viciar em mim, no caso, que eles vinham cá, começou com primeiro esse depois vinha 2, 3, 4, querer saber do Brasil. A primeira coisa que eles falavam, o que vocês acham que eles falavam? Os húngaros, lá da ponta da onde o Judas perdeu a bota. Primeira coisa que ele falava, primeira coisa, mulher do Brasil. Isso aí, gente, é unanimidade. Vou embolar minha língua, que eu não vou nem conseguir falar. É unânime. Eu não vou falar unanimidade, não. Eu não sei nem falar estranho. Mas é todo mundo. Infelizmente, isso é a minha opinião. Eu vi lá. Infelizmente, a grande maioria, em vez de usar isso no bom, pro bom, né? Opa, se os caras gostam, então significa que as mulheres bonitas também, né mesmo? Vou falar com você, brasileiro. Ou homem também, não tô falando só da mulher, não. Nós somos bonitos mesmo, não tem jeito não. Aí, infelizmente, a maioria das mulheres vai lá, não é todas que vão casadas, outras foi casada comigo, né? Outros vai casado, outros vai solteiro, mas casa. Mas a maioria se prostitui, gente. Então, infelizmente, é por isso que é mulher brasileira. Não é bem só pela beleza. É pela beleza, mas a brasileira bela leva pro lado ruim. Ou talvez no caso delas, né, que faz o que quer, ganha, né, e também não tem nada contra não, cada um faz o que quiser da vida. Mas ele falou das mulheres. E depois, esse conseguiu falar capoeira. Mas não saiu assim não, gente. Eu entendi porque eu acho que eu tava querendo entender mesmo, mas era muito difícil. Só que depois que a gente começou a usar o Google Tradutor, né, que você fala uma língua e ele traduz para outra, aí nós começamos a comunicar. Moço, mas aí começou a juntar os homens tudo, querer conversar comigo depois de serviço, e muitas das vezes eu fazia hora extra e até vacalhava, né, porque lá não tem negócio de conversar não. E eu também não gosto, né, porque se você está trabalhando, você tem que trabalhar mesmo. Mas aí queria saber sobre capoeira. E há um tempo atrás eu brinquei capoeira. Uns falam jogar, outros falam dançar, outros falam brincar, então eu fiz isso daí, capoeira. Então na época eu dava mortal, até hoje eu dou, só que é perigoso dar mortal hoje ver até estrelinha, porque tem tempo que eu não faço. Mas eu sei alguns passos de capoeira, então, claro que não no horário de trabalho, eu mostrei pra eles. Os caras ficou doido. Ficou doido, e aí começou a falar pra nós tomar cerveja. Eu pensei, esse cara tá dando tiro no pé. Sabe por quê? Eu não bebo, eu não fumo. Ô, gente, não vai pensar naquela música lá não, né? Ele não bebe, não fuma. Não pensa nisso não, não é bem assim não. Até porque, deixa quieto. Mas vamos mudar o papo de rumo. Aí, ele ficou curioso pra caramba comigo, sabe? E aí ficou curioso e queria fazer amizade, queria tomar cerveja, sair à tarde, que eles saíam, né? Os caras bebem. Aí um dia eu tava saindo, já era noite, que eu tava fazendo hora extra, eu tava fechando o portão, porque os caras, eles não ficavam em hotel. Eles ficavam na obra. Você lembra que eu disse pra vocês negócio de dificuldade? Os caras eram húngaros,
Na maioria não, todos eles tinham família, todos. Húngaro, tava em Portugal, eles mexia com estrutura metálica. Quando eu falo estrutura metálica, não é só a telha lá em cima, é tudo. Só que os caras montam os trem que você acha que não vai fazer, sabe? Dos quartos, repartição, os caras fazem a janela, de começar do começo e no fim. Fazer mesmo, sabe? Dobrar e não sei o que, os caras, só que tem as máquinas, mas faz tudo. Só que eles dormiam nos colchões lá na obra, eles designam um espaço para eles lá e os caras deitam no colchão lá e dormem. Então, toma banho na obra, tá entendendo o que eu tô querendo dizer pra vocês? Eu tava com minha esposa, mas ela tava do lado ali. Tudo bem que eu chegava tarde, né? Mas eu tava correndo atrás, gente. Não sou bobo, não.